boa tarde a todos. Vamos fazer uma prece de abertura, né, para serenar os nossos corações, nos conectando com a espiritualidade maior, que esteve desde cedo aqui presente neste ambiente, preparando para nos receber, agradecendo a presença do Mestre querido, de Jesus, que certamente está aqui por conta de seus trabalhadores presentes espirituais a nos envolver nesse instante. Também vamos pedindo a presença dos nossos mentores individuais, esses bons amigos que estão sempre perto de nós, a nos acolher, a nos amparar, a nos dirigir e orientar. E também dando boas-vindas aos espíritos que vão chegando, espíritos como nós, que vêm em busca de consolo, que vêm em busca de esclarecimento, que vêm em busca de tratamento, em busca de auxílio, assim como nós, encarnados, que nos encontramos aqui. Nesse sentimento de gratidão, de coração aberto, vamos iniciando, então, a tarde de hoje com a palestra, que será... foi retirada, a lição que foi proposta para a palestra de hoje, ela está no livro Vinha de Luz, é a lição 20. O título dessa lição é A Porta Estreita, né? E lá na epígrafe, é uma fala de Jesus que está em Mateus, no capítulo, está em Jesus, Lucas 13, capítulo 24. Eu vou pedir licença para fazer a leitura dessa passagem. Não é muito comprida, ela é curtinha, mas acho que é bastante importante eu ler para que a gente possa, então, tirar um melhor ensinamento da lição do Emmanuel, tá bem? Então, a passagem é a seguinte: a porta estreita. E passava por cidades e aldeias, ensinando e fazendo a viagem para Jerusalém. Quem será que estava passando? Jesus, né? Então, olha só, ele passava ensinando e fazendo a viagem. Jesus não ficava num canto fechado rezando. Jesus estava atuando, né? Isso é importante. E então, chega alguém, se aproxima e diz o seguinte para Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? A resposta dele é a seguinte: esforçai-vos por entrar para a porta estreita, pois eu vos digo que muitos buscarão entrar e não serão capazes. Quando se levantar o Senhor da casa, e fechar a porta, e vós que estáis de pé do lado de fora, começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre para mim. Em resposta, ele vos dirá: não sei donde sois vós. Então começareis a dizer: comemos e bebemos diante de ti, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei donde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos, obreiros da injustiça. Jesus, quando esteve entre nós, disse que ele e o Pai eram um. Ele estava em plena comunhão com o Pai. Ou seja, Jesus nos disse que ele se identificava com o Pai. Então, quando vem essa frase que fala aqui, que eles comemos e bebemos diante de ti,
é justamente não que eles estavam diante de Deus, mas a presença de Jesus representava isso, né? Só para esclarecer aqui. Continuando, ali haverá pranto e ranger de dentes, quando o pedido será feito ao senhor da casa e ele negar a entrada daqueles que estiver do lado de fora, então ali haverá pranto e ranger de dentes. Traduzindo para o entendimento mais fácil, a gente pode dizer que ali haverá sofrimento, não é? Mas continuemos. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vos lançados reclinarão a mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. Então essa é a passagem aqui no Novo Testamento. Eu achei importante trazer para que fique um pouco mais fácil a lição. Aí, o Emmanuel vem trazendo esta lição 20, a porta estreita. Logo no começo da lição, ele traz a situação do espírito encarnado, aquele que vem para a matéria. Só que antes de chegar à matéria, a gente que já estuda um pouquinho do Espiritismo, sabe que por conta de nós estarmos mais, entre aspas, libertos da matéria, nós temos uma facilidade de compreensão das coisas. Então, quando nós somos espíritos e não estamos encarnados, quando estamos desencarnados, a nossa percepção e o entendimento e esclarecimento de tudo é mais, entre aspas, fácil. Vamos usar essa palavra fácil. É mais lógica. Então, quando nós estamos desencarnados, nós conseguimos olhar para aquilo que precisamos fazer e achamos que será fácil, que daremos conta. Então, muitas vezes, nós, enquanto espíritos desencarnados, nós pedimos para vir com uma certa quantidade de trabalho que a gente acha que vai dar conta. E a gente tem uma animação, né, uma empolgação tão grande nessa fase, que a gente geralmente pede para os nossos mentores um pouquinho a mais. E aí ele fala assim, tem certeza? Vai com calma, menos. Mas a gente está tão ansioso de querer resolver as coisas que a gente deixou para trás, que a gente se motiva e quer mais. E como os nossos mentores são muito sábios, e existe a lei de liberdade, o livre-arbítrio, eles algumas vezes concedem. Então chegamos aqui. Então, saímos da posição de espíritos desencarnados e nos encontramos na posição de espíritos encarnados. Se a gente for traduzir para a filosofia diz que o espírito encarnado, ela não usa esse termo, mas ela usa o termo ente, né? O ente, o que é? É o existente, é aquele que está na materialidade, né, existindo, está na sua existência. Mas voltando aqui para o nosso espiritismo, né, quando nós encarnamos, né, tudo aquilo que era muito fácil lá no mundo espiritual, né, enquanto nós não temos o aparelho material, a veste material, tem um peso diferente. Se torna um pouco diferente, porque a matéria é densa. E tudo que faz parte da matéria também possui densidade. Então, tudo aquilo que era simples, rápido e fácil de realizar e acontecer,
Aqui tem um outro sentido, porque aqui nós estamos em relação, não é? Estamos em relação com uma série de situações e apesar de nós termos a liberdade ao nosso favor, podermos escolher, fazer as nossas escolhas, nós estamos o tempo todo em relação. Em relação com os existentes, aqueles que materialmente nós podemos nos relacionar, e também estamos em relação com os espíritos que são desencarnados. E aí existem as situações de atração, né? Como é que eu posso usar aqui um termo adequado? Mas as relações que não foram tão bem resolvidas daqueles que estão na matéria com aqueles que não se encontram na matéria, né? Então, tudo isso é preciso avaliar e pensar. E quando nós estamos desencarnados e temos consciência de tudo que deixamos para trás, de tudo que nós não realizamos na existência passada, nós temos uma vontade muito grande de resolver na próxima oportunidade. Mas no Antigo Testamento, disse, de certa forma, que muitos bateriam a porta, mas que seria negado, né? Por quê? Porque já tivemos a oportunidade de estar na materialidade e nós não realizamos tudo o que nós deveríamos ter realizado. Então, às vezes, a gente encarnado aqui na matéria, fala assim, não vai dar nessa reencarnação, vou deixar para a próxima. Mas será que a próxima encarnação vai ser tão rapidinho assim como a gente imagina? Será que a gente vai ter a oportunidade que a gente está tendo agora, de uma forma tão imediatista, logo após o nosso desencarne, logo após a gente voltar para a vida espiritual? Né? Porque a gente sabe que a gente está num mundo de provas e expiações. Nós não somos perfeitos. Estamos em busca da nossa perfectibilidade, sim. Mas temos consciência que temos muito a trabalhar, né? O Espiritismo ele nos mostra que a gente tem muito a melhorar, muito a aprender e muito a trabalhar e reformar. A gente pode realizar muitas coisas? Pode. Mas é muito provável que quando a gente chegue lá no mundo espiritual, a gente perceba que não fizemos tudo aquilo que deveríamos. Tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, talvez nós não tenhamos um êxito tão grande assim. Então, o que nós deixamos daquilo que foi programado, nós vamos ter que reparar. E durante esta existência presente, nós também escorregamos às vezes. Então, o que eu deixei da outra existência acumula com o que eu não estou fazendo agora. Significa que a minha responsabilidade se torna cada vez maior. Quanto mais esclarecimento eu tenho, quanto mais conhecimento, quanto mais eu busco a casa espírita, por exemplo, mais eu tenho que abarcar com essas responsabilidades. Cada vez que eu retorno à pátria espiritual e tenho uma nova oportunidade reencarnatória, com mais responsabilidade eu venho. Por isso a tão importância, né, tão importante é da gente fazer o melhor que pudermos agora, sem pensar, sem usar aquele pensamento de que eu deixo para a próxima, porque dessa não dá. Então, esse pensamento a gente precisa tentar eliminar e sempre fazer aquilo que a gente realmente pode da melhor forma possível. Para que a gente, quando voltarmos, não tenhamos o ranger de dentes que diz aqui, e ali haverá prantos e ranger de dentes. No sentido, não de um sofrimento, porque aqui às vezes a gente lê isso e entende que a gente só muda pela dor e pelo sofrimento. E na verdade, não é isso que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo não fala para a gente que a gente precisa sofrer eternamente.
Muito ao contrário. Jesus, né, o verdadeiro cristão, aquele que realmente acredita em Jesus, sabe que Jesus nos ensinou que devemos ser felizes. Devemos buscar a felicidade. Porém, muitas vezes, a nossa grande transformação é através da porta do sofrimento. Sim, o sofrimento muitas vezes nos traz para as nossas grandes reformas e as nossas grandes transformações. Mas o Espiritismo e o cristianismo não nos ensina que temos que sofrer eternamente para repararmos os erros cometidos. Não. O sofrimento é sim a porta de entrada, mas a transformação é o desejo, a vontade eminente do espírito em se melhorar. Então a gente não pode ficar nos crucificando achando que só seremos felizes se ficarmos sofrendo eternamente. A gente tem que olhar para o sofrimento como uma lição e um aprendizado. Na dor, aprende a lição. Foi isso que é uma das frases do Emmanuel. Na dor, aprende a lição. Ou seja, não cometas mais os mesmos erros. Porque na lição trazida aqui para o Emmanuel, ele fala que a grande maioria da multidão dos espíritos, dos encarnados e dos desencarnados, estão num estágio de dormência. A grande maioria, nós na matéria e muitos desencarnados ainda estão dormindo. Né? Por quê? Porque escolhem sempre ir pelo caminho da porta larga. E a porta estreita, que não é sofrimento. Em momento algum o texto está dizendo que a porta estreita é o sofrimento. A porta estreita, na verdade, é a nossa retificação, são as nossas separações. A aceitação das coisas que chegam até nós. A aceitação de uma forma verdadeira. Né? Não aquela aceitação que aparentemente eu aceito uma situação, mas por dentro eu estou sofrendo, me corroendo com aquilo. Então, a porta estreita é a grande oportunidade que o espírito tem para se retificar, para se transformar, para se melhorar. Né? E a porta larga, o que é a porta larga? É o nosso vitimismo, quando a gente fica se lamentando pelas coisas que nos acontecem. É a nossa não aceitação daquilo que chega, daquilo que a gente efetivamente precisa fazer, né? Efetivamente precisa fazer conosco e com aquilo que está ao nosso redor. A nossa acomodação. Muitas vezes a gente se acomoda, a gente para, estaciona num ponto, não consegue ir para frente, né? Então, essa porta estreita é um comodismo muito grande que o espírito precisa trabalhar-se, tanto encarnado como desencarnado. Porque talvez a grande pergunta que o Emmanuel não faz aqui explicitamente na lição, mas a grande pergunta seria: quando você, por exemplo, desencarnar, qual vai ser o sentimento que você gostaria de ter, de viver, de sentir? Um sentimento de alívio porque fiz aquilo que eu pude fazer da melhor forma possível, dentro daquilo que foi programado, né? Se a gente aprende que o espírito desencarnado tem uma compreensão diferenciada das coisas, né? E que tudo se torna mais claro, a gente consegue montar o quebra-cabeça. O quebra-cabeça aqui na matéria a gente tem dificuldade, no mundo espiritual, no retorno, né? A gente tem mais facilidade de encaixar as peças, faz mais conexão. Então, quando nós retornarmos,
Qual será o sentimento que queremos sentir? Qual é a sensação? A sensação do alívio de ter feito da melhor forma possível. De repente eu não consegui alcançar 80%, 90%, mas eu consegui, por exemplo, fazer 75%. Olha que maravilha. Da minha programação, antes da minha vinda para a Terra. Se eu conseguir fazer 70%, eu acho que tá bacana, né? Mas e se eu volto e percebo que eu só fiz 20% daquilo que eu deveria, ou que eu me propus, porque não foi a espiritualidade que me deu uma condição. A escolha muitas vezes é nossa. Na maior parte das vezes, nós escolhemos as provas. Nós determinamos aquilo que vamos realmente fazer aqui. Então, imagina você voltar e sentir dentro de si o sentimento de fracasso, de não ter conquistado aquilo que almejava. É isso que a gente precisa se questionar, né? É isso que talvez a lição está nos dizendo aqui. Essa importância da gente fazer sempre aquilo que a gente pode, da melhor forma possível, tentando compreender tudo o que acontece conosco e tudo o que acontece à nossa volta, né? Com aqueles que estão em comunhão com a gente, com aqueles que estão em compartilha, que estão vivenciando as experiências terrenas, né? Então, essa importância. E aí, eu vou ler uma frase que está na lição, porque ao longo do texto, o Emmanuel fala do que seria a porta estreita, o que seria a porta larga, né? E ele fala assim, vou ler, é curtinho. E no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, o espírito, né? E o espírito, no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Olha só que frase que vem agora. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Quando a enfermidade lhe requisita o corpo às transformações da morte. De certa forma, querendo dizer que muitas vezes a gente desencarna muito antes até do que a gente teria condições, né? Poderíamos viver muito mais, fazer muito mais, realizar muito mais, mas a gente está tão preso na porta larga, que é no nosso comodismo, no nosso vitimismo, do não querer fazer as coisas, da nossa não aceitação, que o espírito adoece, né? E precisa que o corpo adoece e o espírito precisa se separar do corpo, que já não tem mais condição, né? Se fosse possível voltar, pensam todos. E aí, para finalizar, chegando ao final, né, da leitura, mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem na porta larga, volvem a integrar as fileiras ansiosa daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, mais uma vez eu volto, né? O que nós queremos realmente? A gente quer se manter encarnando e reencarnando, indo para o final da fila, com mais responsabilidades, né? Porque a gente vem com responsabilidades. Durante a existência, nós somos humanos, cometemos mais deslizes, né? Então, a gente já tem um débito, né? A gente já tem algumas coisas a reparar. Vamos trocar, não vamos usar a palavra débito, talvez seja um pouco pesado. Mas temos situações a serem transformadas. Ótimo, a palavra certa é essa. Transformadas, reparadas, né?
Aí a gente não dá conta dessas que já vinha de outras existências, lá do passado, que estava adormecido. Deslizamos aqui porque a gente não quer reparar o passado, porque a gente quer se manter na porta larga. E quando retornamos, nós temos muito mais dívidas não, temos muito mais a transformar e a reparar. E aí, se a gente remeter a Platão, lá atrás, antes de Cristo, antes de Sócrates, ele falou das rodas das reencarnações. Platão, quando ele trouxe o mundo das ideias, que não é o mundo espiritual, não tem nada a ver com a pátria espiritual, o mundo das ideias de Platão. O mundo das ideias de Platão fala sobre as formas perfeitas, o imaginável, o inteligível perfeito, né? O belo, o verdadeiro, mas que o homem precisa sair da roda das reencarnações. A alma precisa sair da roda das reencarnações. Antes do Cristo, muito antes do Cristo, muito antes do Espiritismo, né? Então a gente sair daqui hoje com esse sentimento, né? Vamos deixar de colocar para debaixo do tapete aquilo que a gente precisa fazer. Muitas vezes nós nos encontramos com situações muito difíceis, não são fáceis, muito doloridas, mas vamos tentar vivenciar essas situações que estão diante de nós com o nosso coração tranquilo, fazendo aquilo que a gente dá conta efetivamente, sem a negação, sem o sentimento de vitimismo, sem o sentimento de não aceitação das situações que nos chegam. Ora, se chegou até a mim, se a gente já tem a compreensão através das literaturas, através de que a humanidade, a história da humanidade deixou escrito, tantos filósofos, Jesus, o Espiritismo, que é o Consolador Prometismo, todo o trabalho dos espíritos junto com Kardec, se temos tantos conhecimentos, por que ainda insistimos em querer voltar para o final da fila com esse sentimento de decepção? E esse sentimento de decepção, de desgaste, percebam, é nós para conosco mesmo. Não é Deus que vai se decepcionar conosco. Não é Jesus que vai se decepcionar conosco. Não são os nossos mentores que vão falar, poxa, você pisou na bola de novo. Não, seremos nós mesmos que falaremos, pisei na bola de novo, vou voltar lá de novo para o final da fila. Né? Então, que a gente possa buscar sermos melhores diante de tudo aquilo que está diante de nós, de todas as dificuldades, que eu sei que são muitas. Ninguém está dizendo que o sofrimento não existe, existe sim. Existe muita dor, muito sofrimento, mas a gente precisa olhar para isso como uma grande oportunidade que nós temos de reparação. Ele diz aqui na leitura que a porta estreita é uma oportunidade gloriosa, né? Então, que a gente possa, de vez em quando, passar pela porta larga, porque também é gostoso, né? A gente também tem uma certa tranquilidade, de vez em quando é gostoso ir para o lado do comodismo, mas nem sempre, né? Vamos tentar nos mantermos acordados aqui e agora, para que a gente não volte e tenha essa sensação de multidão que está dormindo, né? Aqui a finalização do Novo Testamento, há últimos que serão primeiros, e há primeiros que serão últimos. Essa última frase foi uma frase que eu não consegui entender ainda, mas eu acho que tem muito a ver com esse final da fila, né? Vamos lá, sair da aparência de que está tudo bem, que a gente é realmente bom, que a gente faz tudo perfeitamente, e vamos assumir o que realmente somos de fato, para que a gente possa fazer as nossas transformações e as nossas melhorias, nos ajudando em primeiro lugar e contribuindo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente se melhora, tudo que está ao nosso redor se transforma. Primeiro precisa acontecer com a gente.
Então, nesse sentimento de reflexão, né? Eu acho que hoje a palavra é reflexão. Vamos, então, agradecendo a Jesus, ao Mestre querido, a oportunidade de termos acesso aos teus ensinamentos, de termos conhecimentos já tão profundos que nos trazem a importância da responsabilidade, a responsabilidade das nossas decisões, das nossas escolhas. Mestre querido, nos ajuda a reparar aquilo que temos que efetivamente fazer. Nos ajuda a entendermos a nós mesmos, a compreendermos tudo o que está ao nosso redor, para que possamos ter uma existência mais tranquila, mais em paz. E agradecendo também a toda a espiritualidade que esteve aqui conosco, todos os irmãos do Invisíveis, espíritos evoluídos que vêm a nos auxiliar, a transmitir segurança, consolo, esclarecimento, motivação. E também vamos agradecendo aos nossos irmãos encarnados, que assim como nós encarnados, estamos aqui reunidos em busca de um pouco de paz, de um pouco de esclarecimento, de um pouco de consolo, mas acima de tudo, estamos aqui reunidos em busca de compartilhar novas ideias e esclarecer as nossas dúvidas. Somos todos iguais, somos um só, porque somos feitos do Pai Criador. Nesse sentimento, vamos nos despedindo e agradecendo por esta oportunidade de estarmos juntos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.